Testou aqui? Tudo bem? Boa tarde a todos, sou Simone Papai, secretária de Estado de Saúde do Amazonas. Vamos, nessa tarde, atualizar o boletim de todos os dados epidemiológicos e responder alguns questionamentos. Estou aqui acompanhada da doutora Rose, que vai apresentar os dados de hoje. Bem, antes de apresentar os dados, nós queremos informar a vocês que nós estamos com instabilidade no nosso sinal. Esperamos não ter problemas até o final da live, mas esperamos a compreensão de vocês se por acaso o nosso sinal cair. Vamos então agora aos novos números. Nós temos hoje 209 casos novos, de um total de 1.484 casos positivos. Desses, 1.295 são em Manaus, o que corresponde a 87,2%. E 189 são no interior, portanto, 12,7% dos casos. Nós temos, no interior, 18 municípios apresentando a presença e a circulação do vírus. Desses, chama a atenção e preocupa especialmente o município de Manacapuru, onde nós temos 100 casos e 3 óbitos. Nós temos hoje 1.074 pessoas em isolamento domiciliar, o que corresponde a 72% dos nossos casos positivos. Temos também 171 fora do período de transmissão. Também hoje nós temos 686 pacientes internados. Desses, 149 são confirmados. Dos casos confirmados, nós temos 79 em leitos clínicos e 70 em UTIs, sendo 31 em UTIs privadas e 39 em UTIs da rede pública. Temos também 537 pacientes internados com suspeita de Covid-19. Desses, 417 estão em leitos clínicos e 120 estão em UTIs. Temos, portanto, hoje 190 pacientes ocupando leitos de UTI. Isso é uma situação muito preocupante, levando em conta que a cada momento 100% praticamente da rede privada está ocupada com pacientes graves, com pacientes de Covid. E a rede pública, nós temos 70 desses leitos. Na realidade, nós temos 120 desses leitos suspeitos, 70 estão na rede pública de saúde. São pacientes que podem ter Covid, mas também são pacientes que podem ter outro vírus respiratório. Todos eles apresentam síndrome respiratória aguda grave. Lembrando que quem está em UTI está numa situação muito crítica, correndo risco de vida. Nós temos 120 óbitos notificados em função de síndrome respiratória aguda grave. Desses, 90 são confirmados, o que nos dá uma letalidade de 6%. Descartamos 17 óbitos e estamos com 13 em investigação. Temos, portanto, 19 óbitos novos desde o boletim de ontem. Também, finalizando, nós temos 590 exames aguardando resultado pelo LACEN. É isso, agora nós vamos passar para as perguntas dos jornalistas. Hoje nós temos perguntas dos veículos Record TV, TV A Crítica, TV Encontro das Águas, Portal Poder, Amazonas Real e TV Amazonas. A primeira pergunta é: nessa madrugada, um policial militar morreu com suspeita de Covid-19. A informação que se tem, segundo os jornalistas, é que o policial estava internado já há 2 semanas, mas não chegou a realizar o exame para comprovar se estava ou não com a doença. Vocês podem informar se é verdade, se a situação foi desse jeito, qual é a situação desse policial? Na verdade, ocorreu realmente o óbito de um militar e ele realizou o exame, ele é um paciente Covid positivo.
Chama atenção porque ele é um paciente relativamente jovem, a idade dele é 47 anos e ele não tinha comorbidade. Chama atenção por quê? Porque demonstra que o Covid ele é cada vez mais democrático. Ele afeta pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, e ele mata até mesmo pessoas rígidas, sem comorbidade, como era esse o caso, né? O que nos alerta para a necessidade de nós não nos acharmos invulneráveis, de nós acharmos que nós não estamos no grupo de risco e por isso mesmo nós não corremos o risco de adoecer gravemente e morrer. Tem agora uma pergunta, na verdade, duas perguntas aqui, doutora Rose. Uma relativa a sepultamentos, né? Apesar das orientações sobre o isolamento social, nos cemitérios da cidade, sobretudo no Tarumã, que é o maior cemitério, que se vê, ao contrário, um movimento muito, um momento muito delicado para as famílias, mas o sepultamento também com muitas pessoas, né? Qual é a recomendação? É ser algo mais restrito? Evitar o volume de pessoas nesses espaços? Cemitérios também são locais onde pode haver uma contaminação? Certamente. Então, embora nós reconheçamos que esse é um momento muito doloroso e que existem regras estritas a serem obedecidas quando o falecido é vítima de Covid, mesmo assim é necessário tomar cuidado em aglomerações, sejam elas onde forem. Inclusive, nesses óbitos que não são, as vítimas não são Covid, mas que têm gerado aglomerações nos cemitérios. Então, a recomendação é que se façam enterros reduzidos, tanto no tempo quanto no número de pessoas, né? Os velórios têm que ter um tempo menor, mais curto, para evitar que as pessoas se aglomerem e entrem em contato umas com as outras, porque o vírus está circulando em todos os espaços. E a outra pergunta que eu falei, que era sobre o sepultamento e esse momento ali da pós-morte confirmada de Covid, é novamente, embora a senhora já tenha dito, sobre crematórios, né? Que estaria sendo construído em parceria com uma instituição privada. A senhora poderia novamente esclarecer essa questão do crematório, doutora? Sim, o governo do estado não tem um crematório. É uma empresa privada que construiu e administra esse crematório e o governo do estado também não tem nenhum contrato para a cremação. Então, qualquer iniciativa com relação a cremar um ente querido, seja por que motivo for, precisa ser tratada diretamente com a empresa privada que administra o cemitério. Eu acho que vale a pena a senhora esclarecer, porque no início lá da pandemia, né, ainda em fevereiro, existia essa notificação de crematório, né, de necessidade de que o corpo fosse cremado, mas isso já, no início de março, já foi, digamos assim, desaconselhada essa necessidade ou essa obrigatoriedade pela Anvisa, é isso? Exatamente. Nós seguimos orientações da OMS e da Anvisa. E o processo de uma epidemia, ele é muito dinâmico. À medida que novos conhecimentos vão surgindo, as orientações vão sendo alteradas. No início, com o nosso primeiro óbito, a orientação da Anvisa é que o óbito deveria ser cremado. Poucos dias depois do fato, a Anvisa reviu as normas e permitiu o enterro em cemitério, o enterro tradicional. Então, agora, com medidas estritas de segurança, que precisam ser acatadas, não se define como única opção a cremação. Pode ser cremado, depende da escolha da família. Pode ser cremado ou pode ser enterrado. Umas perguntas agora, secretária Simone, sobre assistência. A pergunta é: quando o Hospital Newton Lins deve começar a funcionar? Então, nós não temos data definida, porém, as contratações dos serviços assistenciais e serviços meios, eles estão bem adiantados. Desde ontem, nós avançamos na questão de instalação de toda a rede de gases
e, paralelamente a isso, todo o formato de contratação, tanto de recursos humanos quanto de serviços de terceiros. Lavanderia, serviços de SND, serviços de segurança e recursos humanos, tanto a parte de enfermagem, a equipe multidisciplinar, quanto a equipe médica. Lembrando que há uma dificuldade no Estado, uma dificuldade aqui no Amazonas, que é a questão da oferta de recursos humanos. Como os profissionais estão absorvidos na rede pública e na rede privada, e o aumento dessa demanda, o aumento de oferta e abertura de novos leitos demanda, então, maior número de profissionais. Então, a gente tem, sim, esse desafio, que é a mão de obra especializada para esses leitos no que se diz a médicos e equipe de enfermagem. Data específica nós não temos no momento, mas os processos administrativos para a formatação de todo o quadro, para início das atividades, já está em andamento. 10 leitos de UTI, 100 leitos de enfermaria será o nosso primeiro passo. Então, à medida que as contratações forem acontecendo, a gente vai aumentando gradualmente a oferta de leitos. E a pergunta, na sequência, seria justamente sobre o Delfinazis, né? A capacidade de atendimento lá, se já está esgotada, e em que momento começaria a se transferir, então, para o Hospital Newton Lins? Não, a capacidade operacional do Delfina é de 350 leitos na sua totalidade, né? Então, hoje, como que está a questão dos andares? Primeiro, segundo e terceiro andar, eles estão em atividades. Hoje nós operamos com 203 leitos, inicialmente estávamos com 134, então já foi um aumento progressivo da implantação de leitos de sala vermelha, leitos de UTI e leitos de enfermaria. A ideia é que a gente, o quanto antes, o Estado consiga avançar na completa ampliação da utilização dos 350 leitos. Então, a gente ainda tem uma capacidade operacional e a prioridade da Secretaria de Estado, do governador, é que a gente coloque esses leitos para funcionamento na sua total capacidade física e estrutural, tá? Agora tem duas perguntas, doutora Rose, sobre vigilância, mais precisamente sobre testes. O jornalista diz, digamos que uma pessoa gripe em casa e se cure, levando em conta que 80% da população não vai ter sintomas, ou se tiver, será leve. Não seria melhor saber se essa pessoa está imune ao coronavírus para que ela pudesse trabalhar normalmente e a economia não parar? Eu acho que é uma pergunta relativa a se toda a população, os mais de 220 milhões de brasileiros, deveriam fazer os testes. Acho que é isso. Vamos ficar aqui com os 4 milhões de amazonenses. Esse seria o ideal. Se nós pudéssemos testar todos e liberar os que já tiveram contato com o vírus para retornarem às suas atividades rotineiras. Mas existe o ideal e existe o possível. Nós vivemos num mundo em que a disputa por insumos em torno do novo coronavírus é muito grande. Então, não existem testes suficientes no país e nem no mundo, né? Os grandes produtores estão destinando os seus testes para a Europa e para os Estados Unidos, principalmente. É muito difícil adquirir testes. Então, o ideal seria que nós pudéssemos fazer isso. Como nós não podemos, os testes eles estão sendo direcionados para os profissionais de saúde e para os militares e para os familiares sintomáticos dessas duas categorias profissionais, bem como os pacientes que estão em estado grave e que precisam de um diagnóstico rápido. Um outro veículo de comunicação pergunta, em uma coletiva do governo federal, o ministro Mandetta falou que o ideal era medicar com Tamiflu todas as pessoas com síndromes gripais, pois, pelo que o jornalista entendeu, disse, pelo que entendi, só não curariam quem estivesse com coronavírus. Essa estratégia chegou a ser cogitada pela saúde do Estado. Primeiro, é importante esclarecer que não é curar, não existe cura para o corona, né? A senhora podia detalhar isso? Em primeiro lugar, não existe nenhum tratamento e nenhuma vacina que cure coronavírus, o novo coronavírus.
Em segundo lugar, é preciso que nós entendamos qual é o papel do Tamiflu. O Tamiflu ele é um antiviral específico, muito específico para a influenza. Ele não vai curar outros vírus respiratórios, inclusive o novo coronavírus. Ele vai... o mecanismo de ação dele é na replicação viral de influenza. Influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e influenza B, especificamente. Quando o ministro falou isso, ele falou de uma coisa que seria ideal, que seria, se eu tenho um paciente com gripe, e esse paciente, nas primeiras 48 horas, ele toma Tamiflu, se a gripe dele for devida à influenza, o Tamiflu vai agir e vai impedir que essa pessoa avance com gravidade, precise de internação, precise de UTI ou até mesmo morra, porque todos nós sabemos o quão perigosa é a influenza. Então, para esses casos, o Tamiflu seria recomendado. Qual é o grande problema? É que o país não tem Tamiflu. O país não tem Tamiflu. Então, nós não podemos simplesmente sair tratando todo mundo que tem sintomas gripais em função da ausência do medicamento. Os poucos tratamentos que nós temos, e eu vou ser muito explícita aqui, nós temos em torno de 100 tratamentos, nós estamos reservando para os pacientes que estão graves, com síndrome respiratória aguda grave, internados e principalmente que estão em UTI. Então, por mais que o médico tenha toda a boa vontade do mundo e prescreva o Tamiflu, nós não vamos encontrar para comprar nas farmácias e drogarias e nós não vamos encontrar disponível na rede pública de saúde. Isso é uma falta nacional. Nacional. O país está desabastecido de Tamiflu. E a previsão de que se receba, porque é produzido na Índia e na China, a previsão de que se recebam os sais para produzir aqui no Brasil é para 30, 40 dias. Né? Então, nós vamos ter aí um bom tempo em que nós não vamos ter acesso ao Tamiflu. Mas acho que houve um contato, não, secretária Simone, também para tentar deslocar de outros Sim, lugares? a gente fez essa negociação. Pode falar? Pode, claro. Tá? A gente fez essa negociação, o Ministério da Saúde está priorizando, está tentando remanejar de outros estados para cá, levando em conta que nós estamos com uma situação explosiva de casos, e como eu venho dizendo, desde novembro de 2019, nós estamos com uma epidemia por síndrome respiratória aguda grave. E os vírus que nós estamos identificando, não apenas coronavírus, mas estamos identificando influenza A, influenza B, metapneumovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório. Então, esses pacientes também são de muita preocupação para nós, porque eles também precisam de internação, eles também precisam de leitos de UTI e muitos deles também evoluem para óbito. Nós já tivemos mais de 700 internações por síndrome respiratória aguda grave que não tem a ver com o novo coronavírus e já tivemos 45 óbitos por outras causas que não o coronavírus. Então, é de muita preocupação o fato de nós não termos Tamiflu. Tem algumas perguntas agora, secretária Simone, a respeito do anúncio da chegada de médicos intensivistas de outros lugares do país. As perguntas são, aqui em Manaus, já tem a previsão desses médicos chegarem? Quantos seriam e quais as especialidades? Onde eles atuarão exatamente? Por quanto tempo atuarão aqui? Tem ainda uma quarta pergunta, se ficarão de quarentena. Acho que a gente pode até começar com essa. Foi até uma dúvida a seu respeito também, né? Quando a senhora veio de São Paulo. Todos os profissionais de saúde, como a senhora e tal, são testados, na verdade. A gente já vem testados, exatamente. É um programa do governo federal, Amazonas é o primeiro a receber o programa, chama-se Programa Conte Comigo.
Foi também mais um apoio do Ministério da Saúde, o governo do Estado e nós da Secretaria de Saúde temos uma proximidade muito grande com o Ministério, eles têm nos apoiado diariamente, feito contato e buscando nos ajudar da melhor forma possível, inclusive com essa questão do remanejamento de Tamiflu que a doutora Rose acabou de nos confirmar aqui. Voltando ao programa, estão chegando ao Estado 5 médicos e 10 enfermeiros, que é a primeira etapa que nós vamos recebê-los aqui. Eles chegarão e ficarão do dia 16 ao dia 24. Como dito no início, eles não ficarão de quarentena porque esses profissionais já vêm testados, então não há necessidade de ficar em quarentena. Quanto à atuação deles, eles vão atuar nas unidades de alta complexidade de referência. Então, a ideia é que a vinda das equipes que ficam nesses períodos, eles ficam por períodos. Uma equipe vem, fica, vai embora e, em seguida, o Ministério já envia uma outra equipe. E assim a gente vai fazendo o ciclo do programa. É que eles atendam nas unidades de porta aberta com alta complexidade. Então, a gente vai decidir aí a chegada deles, a ideia de que colocaremos eles principalmente em hospitais que têm maior índice de chegada de pacientes com quadro de corona. Esses médicos são intensivistas, são emergencistas, da mesma forma como as enfermeiras. Então, tem aí uma variável de formação desses profissionais, mas que vão vir para agregar, para fazer a assistência nesse momento de crise que a gente precisa ter um reforço do quadro de recursos humanos. Aproveitando a fala, um dos pontos que nós tivemos, que a gente acaba tendo a cada momento, a cada dia, de acordo com os dados epidemiológicos, a gente acaba tomando atitudes, tomando decisões frente à necessidade. E doutora Rose pode falar um pouquinho de ontem para hoje. A gente já havia tido um planejamento muito rápido, porque essas medidas precisam ser decisões estratégicas, resolutivas e rápidas. E a gente quer aproveitar a live dessa tarde para informá-los que é para isso que nós estamos aqui todos os dias, para dizer, fique em casa e, ao mesmo tempo, dizer em que situação que o Estado do Amazonas se apresenta. E as medidas que a Secretaria vem tendo, junto em paralelo com a Fundação de Vigilância e as demais pastas. Bom, desde a semana passada, mais precisamente na quarta-feira, nós começamos uma discussão a respeito de como nós vamos dar uma atenção mais próxima para os nossos profissionais de saúde e os militares, levando em conta que são os profissionais que estão em linha de frente e mais expostos à contaminação pelo vírus. Então, começamos uma articulação no sentido de definir um local específico para fazer as triagens com testes rápidos. Temos toda uma negociação com a Secretaria de Segurança Pública e com o comandante da Polícia Militar, no sentido de oferecer um local adequado para a triagem dos militares. Ainda está em negociação esse processo, mas já temos definido o local de triagem para os profissionais de saúde. Entramos numa parceria com a Universidade Federal do Amazonas, principalmente a Escola de Enfermagem e o curso de farmácia da UFAM. E montamos um centro de triagem lá na Escola de Enfermagem, que vai ser específico para os profissionais de saúde. Nós já desenvolvemos em tempo recorde tanto a capacitação para esses profissionais que vão realizar essa atividade, são alunos finalistas e professores da universidade, tanto do curso de farmácia quanto do curso de enfermagem. Além de preparar os profissionais, a Suzan já proveu o aporte adequado de EPIs para eles, bem como a quantidade de testes rápidos que vão ser utilizadas. E a FS vai coordenar este centro de triagens.
Sentamos também com a empresa DEIN, que é uma empresa de desenvolvimento de tecnologias, que bondosamente nos ofertou o aplicativo que vai ser utilizado para que nós possamos, em primeiro lugar, todo profissional de saúde que desenvolver sintomas vai, mediante esse aplicativo, informar os seus dados, informar os seus sintomas e ter um agendamento para, no 8º dia de sintoma, ele já fica pré-agendado para fazer o seu teste lá na escola de enfermagem. Esse aplicativo ficou pronto hoje, ele vai estar disponibilizado no site da FVS, vai ter lá um link específico para que todos os profissionais de saúde baixem o aplicativo e possam entrar em monitoramento à medida em que desenvolvam sintomas. Ele vai ter automaticamente agendada a sua data de exame, na data exata ele vai fazer o teste rápido, sendo negativo, ele está apto para continuar seu trabalho. Sendo positivo, ele então vai cumprir todo o seu período de quarentena. Dessa forma, a gente espera agilizar o diagnóstico desses profissionais e também aqueles que estão sintomáticos, que eles permaneçam em casa durante o seu período de sintomas, para evitar tanto contaminar os seus pacientes, como também para que ele tenha um monitoramento para evitar o agravamento e, infelizmente, o óbito. Essas foram as principais perguntas. Eu queria pedir para a secretária e para a doutora Rose, da Fundação de Vigilância e Saúde, antes de encerrar, repetir os números do início, porque além de normalmente as pessoas não estarem na live logo no início, ainda teve, segundo informações aqui, uma falha de áudio. Então, se a senhora puder repetir. Tá certo. Então, nós tivemos 209 casos novos, perfazendo um total de 1.484 casos no estado, todos casos confirmados. Desses, 1.295 foram em Manaus, 87,2% dos casos, e 189 foram em 18 municípios do interior. Nós temos hoje, em isolamento social, 72,3% dos nossos pacientes, dos nossos casos confirmados, o que corresponde a 1.074 pessoas sintomáticas e confirmadas. E já saíram do período de transmissão 171 pacientes. Hoje nós temos internados 686 pacientes, dos quais 149 são confirmados. Desses confirmados, nós temos 79 em leitos clínicos e 70 em UTIs. Temos também 537 pacientes suspeitos que têm síndrome respiratória aguda, e desses, 417 estão em leitos clínicos e 120 em UTI. Chamando a atenção, portanto, que hoje nós temos 190 pacientes sintomáticos respiratórios em UTI, com síndrome respiratória aguda grave. Dos 1.295 casos confirmados, nós tivemos 120 notificações de óbitos, e desses foram confirmados 90 óbitos. Portanto, temos 19 óbitos a mais em relação ao relatório de ontem. Isso dá uma letalidade de 6% dos casos. Descartamos 17 óbitos e temos 13 em investigação. Hoje nós temos 590 pacientes aguardando exames do LACEN. Secretária. Então, a gente encerra mais um boletim e reforçamos o pedido para que todos fiquem em casa. Só saia se tiver necessidade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.